Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, ou seja, capítulo 6, versos 4 até o verso 8. Hebreus capítulo 6, versículo 4 até o verso 8. Vamos ver o que nos diz a palavra de Deus. O título do texto aqui na Bíblia é Os Perigos Espirituais. Então, ele, dando sequência do que começou no verso 6, no capítulo 6, ele diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Oremos. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esse dia e por todas as tuas bênçãos. Nós te agradecemos, Senhor, por estarmos reunidos na tua casa. Nós te agradecemos por todos os nossos irmãos, nossos queridos irmãos, alguns visitantes. Enfim, Senhor, todos vieram aqui para ouvir a tua palavra, Senhor. E que pela tua misericórdia, Senhor, que é grandiosa, todos nós possamos entender a excelência do ensino da tua palavra, Senhor. Que não seja a nossa palavra, que não seja a nossa interpretação particular, mas que esta interpretação venha direto do teu Espírito Santo, para que possamos compreender qual é a tua perfeita e boa vontade para com cada um de nós. E é por Jesus Cristo, nosso Salvador, que tudo pedimos e tudo agradecemos agora e sempre. Amém. Bem, irmãos, este texto é um dos mais difíceis da Bíblia. Não vamos dizer que o texto é complicado, porque se nós dissermos que o texto é complicado, nós estamos dizendo que a palavra de Deus é complicada, né? E Deus não faz complicações nenhuma, né? Ou seja, em se tratando da palavra de Deus, ela não é uma coisa fácil para nós, porque o pensamento de Deus, ele não é o nosso pensamento. Os desígnios de Deus são profundos, ou seja, a mente de Deus é profunda, também o seu ensino é profundo, porque ele preparou coisas boas para nossa vida, não é uma coisa qualquer. Ele preparou coisas boas para que nós possamos, pela sua misericórdia, entender qual é a sua perfeita e agradável vontade para cada um de nós. Mas este texto, então, ele tem através da interpretação de muitas pessoas, né, e ele tem trazido, às vezes, várias interpretações. Não queremos dizer aqui que nós somos os donos da verdade, não queremos dizer que nós que vamos dar a interpretação correta. Nós temos que ter a humildade, sempre que nós falarmos da palavra de Deus, nós termos a humildade de dizer que a verdade está em Deus e que nós, como seres humanos, embora estudamos bastante, nós podemos falhar. Então, não somos donos da verdade, porque a verdade está aqui. Os perigos espirituais. O título da nossa mensagem, então, é o crente pode cair da graça? É para vocês irem aí pensando, o crente pode cair da graça?
Bom, em princípio, eu quero fazer um resumo aqui do texto, né? Fazer um resumo aqui. Ele se divide aqui em duas partes. A primeira parte vai do verso 4 até o verso 6. Vocês podem perceber que não tem ponto final entre um versículo e outro. É muito importante nós observarmos as regras de acentuação, principalmente quando vamos ler a palavra de Deus, senão nós podemos tomar uma interpretação errada. Então veja bem, os versos 4 até o verso 6, ele fala de um assunto. Então, ele está apresentando aqui, e nós vamos ver aqui de um modo literal, né, no texto, o que ele está falando. Então, ele está dizendo que é impossível, se alguém que foi iluminado, alguém que provou do dom celestial, alguém que tornou participante do Espírito Santo, alguém que provou da boa palavra de Deus, alguém que provou também dos poderes do mundo vindouro. Ele está uma série de questões, e se ele pecar ou se ele cair, não diz cair da graça, né? É impossível outra vez renová-lo para o arrependimento, visto que estão de novo crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo o Filho de Deus à ignomínia, ou seja, expondo à vergonha. Muito bem. Daí do verso 7 ao verso 8, veja que ele faz uma conclusão. Qual é essa conclusão que o autor faz? Ele faz uma analogia. Nesta analogia que ele faz o seguinte, porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz o quê? E produz erva útil. Então a terra que absorve a chuva, ela produz, através disso aqui, erva útil, ou seja, pode produzir alimento, não somente erva útil, alimento. Para quem que ela produz a erva útil? Para quem que ela produz o alimento? Vamos dizer assim, para aqueles por quem é também cultivada, por aqueles por quem é também cultivada e recebe a bênção da parte de Deus. Vamos dizer, o lavrador, ao cultivar, ao preparar a terra e lançar a semente, seja o milho, seja o feijão, o que ele aguarda? Ele aguarda colher os frutos. Aguarda colher os frutos. Se ele não colher os frutos, ou seja, o seu milho falhar, lá na minha terra dizia falhou, na linguagem caipira diz falhou, o milho falhou, então ele não serve para outra coisa. Quando acontece isso, se o feijão não produzir, não acontece, não presta para outra coisa, porque aquela planta é arrancada, queimada, jogada fora, não serve para outra coisa. A mesma coisa que ele faz, diz aqui, é que também a terra, no verso 8, mas se produz a terra, se produz espinhos e abrolhos, abrolho, o que é abrolho? Um rochedo, pedra, coisa assim, em que se você vai preparar uma terra para a plantação, você não vai escolher um solo rochoso, aquele solo rochoso que fala a Bíblia, né? Você vai escolher uma terra boa, preparar. Então, também se a terra produz espinheiros, se ela produz abrolhos, uma terra cheia de pedra, ela fica rejeitada, ela não presta para isso. Jesus também fala em outra parte aqui, que se o sal vier a ser insípido, para nada mais presta, senão para ser lançado fora. Nesta comparação que ele faz, ele está dizendo o que ele é. Vamos dizer aqui no sentido, uma interpretação literal. Deus preparou o crente. Deus deu um novo nascimento para ele. Deus deu a regeneração. Deus deu a justificação. O que Deus espera do crente? O que Deus espera de cada um de nós? Que nós possamos produzir fruto. Opa, muito obrigado. Ele espera que nós devolvemos esta bênção para Ele com o nosso trabalho, com os nossos frutos. Como é que o que nós acabamos de cantar aqui no hino do mês, né?
do mês nós fala disso aqui, presta atenção, não é isso que o pastor mencionou. Então, Deus espera de nós. Agora, se eu chego, digamos, eu fiz tudo isso, passei pelo batismo, passei pelo estudo, participo da profissão de fé e tudo, sou um crente excelentemente religioso, mas pastor, eu quero sentar no banco, eu não quero compromisso nenhum com a sua igreja. Eu vou pertencer à sua igreja, mas eu não, por favor, eu não quero compromisso nenhum. Me deixem sentadinho aqui. Não, eu também não vou contribuir, eu não quero fazer nada. O que Deus, não somente a igreja em si, o que Deus espera de mim então? Eu não quero muito bem. Nessa interpretação literal, para não andar mais presta, se o sal vier a ser insípido, ele não presta para outra coisa. Como não vai restaurar o sabor? Então ele não presta para outra coisa. Bom, vamos em frente. Deixa eu falar de um outro assunto aqui, que não está no texto, mas faz parte da sequência do estudo que nós vamos ter sobre isso aqui. Quero falar da reforma protestante. Antes que você diga assim, mas a reforma protestante não está no texto. Mas eu não vou tomar muito tempo de vocês, é pouca coisa. 31 de outubro de 1517, o acontecimento mais importante daquele século na esfera do cristianismo, ele mexeu com as bases estruturais da igreja cristã, que foi a reforma protestante. Essa reforma religiosa do século XVI aconteceu quando o monge agostiniano chamado de Martinho Lutero fixou nas portas da igreja de Wittenberg, na Alemanha, às vezes alguns chamam de a Catedral de Wittenberg, as suas 95 teses contra o quê? Contra as indulgências e os desmandos do papado. Para quem não sabe, por acaso, o que é a indulgência, é que eles vendiam a salvação. Você quer ir para o céu? Muito bem, está aqui, nós temos a entrada aqui, temos o bilhete, você paga tanto por isso aqui, a entrada está garantida. É a chamada indulgência. Então as pessoas compravam porque o Papa, ou seja, a Igreja Católica precisava do dinheiro para tocar a sua obra, então ela vendia indulgência. Então, a Igreja Cristã, que naquele tempo, vou me lembrar, não tinha a Igreja Batista, não tinha igreja metodista, não tinha igreja presbiteriana, existia uma só igreja que estava o quê? A igreja cristã, que estava mergulhada e consequentemente sufocada na escravidão da idolatria e demais pecados impostos pela ditadura do catolicismo romano. Então, a reforma protestante, ela não foi uma inovação na igreja, não foi alguma coisa que eles disseram, vamos criar aqui uma nova teologia. Não foi uma inovação da igreja, mas ela visava trazer à igreja, os cristãos que estavam mergulhados aqui, trazer para a doutrina dos apóstolos, a doutrina que Jesus havia ensinado através dos apóstolos. Então, não foi um desvio de rota, não, mas foi uma volta à Escritura. A reforma colocou a igreja de volta nos trilhos da verdade, nos trilhos da palavra de Deus. E quais foram os acontecimentos? Bom, em primeiro lugar, bem sucinto aqui, foi a singularidade das Sagradas Escrituras. Quando nós falamos em singularidade, você sabe que o singular é um só. Ou seja, há uma só palavra, há uma só escritura, aquilo que eles chamavam de sola escritura. De sola escritura. Então, acentua que as escrituras, conforme nós defendemos, são a nossa única regra de fé e prática e que devemos rejeitar toda outra e qualquer doutrina que venha se opor
aos ensinos da Santa Palavra de Deus. Então, não podemos, nas Escrituras, acrescentar nada a ela, nem retirar nada dela, porque a Palavra de Deus é divinamente inspirada, é inerrante aquilo que não erra, ela é infalível, ela é suficiente. Então, porque a sua origem, ela não é humana, não é origem humana, é origem divina. Se alguém perguntar, mas sim, mas foi homens que escreveram a Bíblia? Sim, foi homens inspirados por Deus para escrever a sua palavra. Por isso, quando os profetas se apresentavam diante de Deus, diante do povo lá, ele diz, assim diz o Senhor. Ele não chegava para o povo lá e dizia, esta é a nossa palavra, mas eles diziam, assim diz o Senhor. Então, prosseguindo, a palavra de Deus é inerrante quanto ao seu conteúdo, infalível quanto às suas profecias, suficiente quanto ao seu propósito, né? Então, então o que aconteceu a partir daí, a partir desse momento? Lá por volta de 1618 a 1619, aconteceu numa cidade da Holanda chamada Dordrecht, se é que a pronúncia holandesa esteja correta, Dordrecht, o famoso Sínodo de Dort. O que era esse Sínodo de Dort? Diante dos seguidores de Martinho Lutero, teve um chamado Jacó Arminio, que ele não concordava com a doutrina pregada, ou seja, a doutrina bíblica, depois se vai chamar de doutrina calvinista, não, mas a doutrina bíblica, ele não concordava com alguma coisa, então ele se opôs e estava causando muita confusão lá na igreja holandesa, então eles reuniram este sínodo. E este sínodo, então, teve algumas decisões. Dessas decisões, ou seja, bem resumidamente aqui, criou-se aquilo que eles chamam até hoje dos 5 pontos do calvinismo, que é os 5 pontos do calvinismo. Convém lembrar que não foi escrito por Calvino, que nessa época o Calvino já tinha morrido há muito tempo, já fazia tempo. Então, esses 5 pontos do calvinismo surgiu em contraposição aos 5 pontos desse cidadão chamado Jacó Arminio, que ele tinha uma outra ideia. Bom, vou listar aqui bem rapidinho, tá? Então, era a depravação total do homem, a eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível e perseverança final dos santos. Não vamos tratar detalhadamente disso aqui, com exceção desse aqui, perseverança final dos santos. Será que existe mesmo a perseverança final dos santos? Então, daí se você perguntar, então essa aqui é a doutrina calvinista? Eu vou dizer que não, porque há um milênio e meio, mais ou menos, 1 milênio e meio antes do nascimento do Calvino, isso aqui já existia, a Bíblia já existia, não foi mudado nada. Eu não sei, então, às vezes as pessoas dizem, mas isso aí é doutrina calvinista. Não, a doutrina é da palavra de Deus, porque se o Calvino não tivesse nascido, a Bíblia era a mesma. Então vamos dizer, essa aqui é uma doutrina bíblica. Então, para nós continuarmos o nosso estudo, eu quero falar sobre a perseverança dos santos, a perseverança final dos santos. Tá. Então, esta última aqui, que é a perseverança final dos santos, ela afirma, essa doutrina bíblica, ela afirma que todos aqueles que foram verdadeiramente salvos, que foram regenerados, que jamais cairão desse estado de graça, eles jamais poderão se perder. Essa doutrina está baseada em diversas passagens bíblicas. Então, para nós sustentarmos a nossa mensagem, a nossa tese de defesa aqui, que até aqueles que dizem que o crente pode cair da graça, essa questão do crente pode cair da graça, até tem uma igreja vizinha aqui, é a CCB, não sei se alguém vai falar, e eles afirmam que o crente pode cair da graça. Até tem um amigo meu, muito conhecido, então sempre às vezes que eu encontro com ele quer pregar, ele diz assim, eu agora só prego o evangelho, estou aqui só para pregar o evangelho, e ele quer pregar o evangelho para mim, então ele quer convencer eu para ir
convencer a mim para ir para a igreja dele. E daí ele faz a pregação e ele sempre cita aquele texto de 2 Pedro lá, que a porca voltou ao vômito, tá? E o cão voltou ao vômito e a porca voltou à lama. Tá? Então ele quer dizer o seguinte: se você não for para a minha igreja, que é a igreja certa, ele sempre fala do evangelho, você sabe disso aqui. Fala um pouquinho aqui, você sabe disso, e você sabe disso. Daí ele termina o discurso fazendo essa citação no versículo. Quer dizer que se a gente não for para a igreja dele, assim, você está sujeito a não somente cair da graça, mas é como uma porta que voltou ao lamaçal. Tudo bem, vamos entender. Alguns versículos, alguns textos bíblicos que nós precisamos ver aqui para fundamentar aquilo que nós queremos estudar. João 10, 28 e 29. O que Jesus disse? Eu lhes dou a vida eterna. Quem que dá a vida eterna? Não é a nossa teologia, mas Jesus diz, eu lhes dou a vida eterna. O que Jesus diz mais assim? Jamais perecerão, vocês não vão perecer. Terceira coisa que Jesus disse, ninguém arrebatará da minha mão, ou seja, ninguém vai tomar você das minhas mãos. E ele diz mais, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, olha aqui, olha a segurança do crente, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Nós estamos fundamentando esse versículo, não quer dizer que nós somos, não vai para contrariar o que está escrito aqui, para nós interpretar, para nós ver se nós chegamos a uma conclusão daquilo o que quer dizer a palavra de Deus. 1 Pedro 1, 3 a 5, ele diz, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, não é pouca misericórdia, muita misericórdia, ele nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Veja bem, ele nos regenerou. O que significa regenerar? O sentido é gerar novamente, o novo nascimento. Ele nos regenerou, então ele deu-nos uma nova geração mediante a ressurreição de Cristo. Para o quê? Por que ele fez isso? Para uma herança incorruptível, aquela que não pode falhar, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, não aqui neste mundo, não a vida feliz aqui neste mundo, mas no céu, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, ou seja, todas essas bênçãos, essas bem-aventuranças que Jesus estava pregando aqui, está reservado para nós, quando? No último tempo, ainda vai chegar, não chegou ainda. Filipenses 1,6, Paulo diz, estou plenamente certo, eu não estou mais ou menos certo, mas estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou boa obra em vós há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, meus irmãos, a nossa santificação, a nossa vida, ela não está completa. Vai chegar um tempo que nós seremos plenamente santificados. Quando Jesus vier, porque conforme nos diz a palavra de Deus aqui, naqueles dias teremos corpos transformados, então a nossa santificação ela será plena. Efésios 1, 13 a 14, esse texto do capítulo 1 de Efésios, ele começa no capítulo 4 e vai até o verso 14. Eu só selecionei esses dois versículos aqui, que diz o seguinte: em também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, do evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, olha o que ele fala, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Primeiro, nós somos selados, não com o selo do correio, mas sim selado com o Espírito Santo,
que é o que? O penhor, a garantia da nossa salvação. Todo mundo sabe o que é penhor. Por exemplo, se você quer emprestar 100 mil da Caixa Econômica, você pega o seu ouro lá que tem um valor equivalente, chega lá e deposita lá e eles te dão um recibinho lá, eu vou te dizer um recibinho lá, e você tem um prazo para você fazer um resgate, chamado resgate. Você usa o dinheiro que você pegou, daí no dia que vence aquele título lá, você vai com o dinheiro e paga e resgata o seu ouro. Eu, particularmente, não fiz, mas eu já fiz para outro. Mandaram aqui, me passaram a procuração, você vai lá e faça isso. E por isso que eu sei que é assim. Mas o penhor da nossa herança celestial, ela não tem perigo. Porque na Caixa Econômica, se você emprestar e não pagar, você perde o seu ouro, os seus ouros, o seu anel de ouro, o seu brinco de ouro vai ficar lá. Mas com Jesus não tem. O penhor é garantido pelo Espírito Santo, então a nossa salvação a gente não vai perder, mas de jeito nenhum. Então, irmãos, essa doutrina, essas doutrinas que nós estamos vendo aqui, de que os realmente salvos, nasceram de novo, os eleitos de Deus, eles jamais podem perder a salvação, porque é uma doutrina bíblica, é uma doutrina bíblica. Agora veja bem, e a passagem central que nós lemos, que estamos estudando, e que tem causado, conforme já disse, muita discussão. Então, porque ela parece dizer ao contrário desses textos que nós lemos aqui, sobre a firmeza da nossa salvação, sobre a garantia da nossa salvação, e que nós estamos sujeitos a pecar. Todos nós estamos sujeitos a cair, todos nós somos fracos, estamos sujeitos ao pecado. Mas e daí? Se eu cair, o que vai acontecer? Então, esses textos que nós lemos, que diz que a nossa salvação está garantida por Cristo, então daí o texto parece dizer o contrário, que é impossível que aqueles que caem sejam renovados para a salvação. E ainda, sobre isso, o apóstolo Pedro, em sua segunda carta, no capítulo 2, de 20 a 22, veja bem o que ele fala aqui dos falsos mestres. Vai nos ajudar aqui bastante. Então ele diz o seguinte: porquanto, falando dos falsos mestres, porquanto, se depois de terem escapados da corrupção do mundo, ele fala de pessoas que escaparam da corrupção do mundo, ou seja, que foram separados, tirados da corrupção do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eles foram iluminados, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, daí ele diz, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Daí que vem aquela história, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo e desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Daí deste modo sobreveio-lhes por um verdadeiro provérbio, se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao escojadouro de lama. Aí, voltando na comparação do resumo do texto que eu fiz, o Senhor Jesus, Ele nos redimiu, Ele nos regenerou para uma viva esperança, para sermos santos e separados do mundo. Evidentemente, esses perigos com aqueles que brincam com a palavra de Deus, com aqueles que desprezam a palavra de Deus, mesmo tendo conhecimento, conforme diz aqui o apóstolo Pedro. Eu pergunto, e agora? Como é que fica essa situação? Então, a primeira leitura do texto, conforme nós vimos, ela sugere que pode ocorrer uma queda. Se ocorrer essa queda pode ser fatal.
a leitura do texto sugere isso aqui, então. Porém, nós temos que ter uma análise criteriosa a respeito dos textos bíblicos, comparando com os outros textos, né, bíblicos. Um texto, então, não pode ser ter uma interpretação seca, uma interpretação única dele aqui, senão nós podemos cair numa contradição, senão nós podemos cair sermos lançados num mar de dúvida. Então, a primeira interpretação desse texto ele sugere que o crente caiu da graça também. Tá. A interpretação, que nós falamos lá do Sínodo de Duarte, a interpretação arminiana, existe uma interpretação arminiana que diz o seguinte, que o crente pode cair da graça. Ele diz assim, os crentes são capazes de resistir ao pecado. Então, essa teologia arminiana diz, os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Não estão fora da possibilidade de cair da graça. Daí você tem tudo. Então, todos esses textos que nós lemos aqui sobre a firmeza do crente, sobre a garantia do crente, sobre o penhor do Espírito Santo, a garantia da salvação, ele também fica em dúvida. E daí? Como é que acontece? Então, mas a segunda, vamos então tem essa interpretação literal. Vamos a uma segunda interpretação, que descreve um crente verdadeiro, descreve um crente que não é um crente verdadeiro, é alguém que chegou muito perto, e nós temos vários exemplos por aí. É alguém que chegou muito perto, que estava na comunidade, que estava na igreja, que passou por experiências religiosas e voltou atrás. Não prosseguiu, não foi até o fim, não creu, de fato, em Jesus como seu Salvador. Veja, Judas é um exemplo. Judas estava com Jesus, foi um dos nomeados dos apóstolos de Jesus, ele estava com Jesus. Por que Judas se perdeu? Judas encaixa bem nesse texto aqui. Ele foi iluminado, ele teve o conhecimento, ele teve tudo que nós podemos ler a respeito dele, mas o que nós não sabemos ali. E o que ele disse ali foi chamado filho da perdição, ele se perdeu. Então, acontece. Vamos em frente. Então, essa passagem, o texto que nós lemos, ela não ensina que crentes verdadeiros perdem a salvação, ou estão sujeitos à perda da salvação. Mas, antes de tudo, é uma exortação a prosseguirmos, a não voltarmos atrás. Por isso, o crente, a vida do crente é como o barco no rio, o rio que tem correnteza. Se ele está remando, o barco está indo. Mas se ele parar de remar, ele não fica parado, ele volta. A correnteza traz ele volta atrás. Então, a firmeza do crente, ela não está baseada na sua estagnação, no crente de banco, o crente que não quer compromisso. Isso aí ele pode cair nos chamados perigos espirituais. Então, na concisão dos versos 7 e 8, que nós já falamos aqui, que a explanação bíblica nos dá a seguinte ideia: o lavrador que planta, faz os cuidados de vida, ele espera a recompensa positiva, a recompensa positiva, que são os frutos. Caso contrário, os ramos não produzem frutos, são queimados, são extintos, não fazem parte dos cuidados do lavrador. Ninguém vai cuidar de uma planta que não produz. Então, semelhante modo, João no capítulo 15, na parábola da videira, porque Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Ele é bem claro a respeito disso aqui. Todo ramo que estando em mim produz fruto, o meu pai rega para que produza mais frutos ainda. Eu sei também, esse também é um texto polêmico. Muitas vezes tem diz, mas não é bem assim, mas a palavra de Deus está dizendo assim: todo ramo que estando em mim, estão ligado a mim, e produzir fruto, meu pai rega.
E se não produz fruto, ele diz, é cortado, tirado fora da videira. Então, isso significa, da parábola da videira, que uma pessoa pode ter uma vida religiosa exuberante, saber tudo sobre a Bíblia. Uma pessoa pode ser um crente, de um bom testemunho, pode ter conhecimentos bíblicos, pode ter praticado boas obras, dado esmolas, coisas, porque se ele não for devidamente vocacionado por Deus, chamado por Deus, passado pelo novo nascimento, não tem como parte na comunhão com Deus. Mas a dúvida que surge, e daí? Você pode dizer, como eu posso saber se eu sou salvo ou não? Porque ninguém aqui pode assumir essa posição de juízo. Dizer, você é salvo, você não é salvo. Ninguém conhece o coração de ninguém aqui. Isso só Deus conhece o coração. Aquele famoso pregador, o Spurgeon, certa vez estava pregando sobre a eleição. Daí, pelas tantas, alguém levantou uma pergunta aí, pastor. Pois não. O senhor está falando aí sobre certeza de salvação, tanta certeza aí de salvação, sobre a eleição. E como é que eu vou saber se eu sou salvo ou não? Como é que eu vou saber? Alguém Spurgeon respondeu, meu amigo, seguinte, eu não conheço o teu coração, mas eu acredito que você não quer ir para o inferno. Você não quer ir para o inferno, a menos que você queira ir para o inferno, daí é outra situação. Mas se você não quer ir para o inferno, você vai confessar ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu não quero ir para o inferno. Senhor Jesus, eu quero te aceitar como meu Salvador. Senhor Jesus, estou arrependido dos meus pecados. Eu quero confessar ao Senhor os meus pecados. Se Jesus te rejeitar, daí no dia do juízo você vai dizer, Senhor, aquele dia eu quis te entregar e o Senhor não quis me aceitar. Então você terá alguma coisa para reclamar no dia do juízo. Mas isso é o que acontece, as pessoas não fazem isso. Quem está pronto para diz assim, eu sou falho, eu sou um pecador, mas ele não está disposto a buscar o arrependimento, a arrepender-se dos seus pecados. Até tem um dito popular, para lá, dito popular, todo mundo tem o direito de errar. Vocês já ouviram falar isso aqui? É um direito de errar. Ora, se você tem o direito de errar, por direito, você não pode ser punido, castigado por aquele mal que você praticou, porque é um direito, você está no pleno exercício do seu direito. Então, é um dito popular. Então, as pessoas acham que você pode errar à vontade, que Jesus está aí para pagar os pecados, mas ele não se arrepende dos seus pecados, não está disposto a se arrepender dos seus pecados, ele não quer produzir o fruto. Tá. Uma outra coisa, a sensação de segurança que nós devemos ter, que nós precisamos ter, olha, a sensação de segurança, ela depende da proteção que eu tenho também do lugar em que eu estou. Depende da proteção. Qual é a sua proteção? Qual que é a minha proteção? A nossa proteção é Cristo. Se a nossa proteção não for Cristo, então nós somos aqueles mais inseguros. Não tem coisa ruim do que a sensação de insegurança. Tá? Você pode pegar uma escada. Quem nunca caiu da escada? Não sei se alguém aqui já caiu da escada. A escada, ela pode estar firme, pode ser uma escada nova lá de metal, mas você pode cair da escada, ela pode derrubar. A escada pode ficar intacta, não acontecer nada, né? Você pode quebrar o braço, pode quebrar uma perna, etc. Mas com Jesus não. Então, ao subir uma escada, você tem sempre a sensação de insegurança. Você não está completamente seguro ao subir uma escada, principalmente um ponto alto. Você leva consigo aquela sensação de insegurança. E na vida espiritual nós não podemos ter essa sensação de insegurança. Então, se Jesus não é o centro da nossa vida, nós podemos ter essa sensação de insegurança na minha vida espiritual. O dia que Jesus vier me buscar, será que eu vou ou será que fico? Vamos ver o que acontece. Às vezes até nós fazemos juízo até dos nossos irmãos, de outras pessoas. Será que aquele vai ser salvo? Mas às vezes a pessoa não olha para dentro de si mesmo. Você tem certeza da sua salvação? E às vezes quer se importar com o outro. Será que ele vai ser salvo?
É o dia que Jesus vier, então a gente vai saber. Aquela história, uma historinha sobre a vida de Jonas. Então tinha uma menininha que estava a professora estava fazendo uma exposição na sala de aula sobre a baleia jubarte. E daí a menininha, ela no jardim lá, não sei se era, tinha 7 ou 8 anos, a menina crente, ela disse o seguinte: pois é, tem a história do Jonas, que foi engolido por uma baleia. A professora incrédula: isso aqui é um mito, é coisa de crente. Eu sei, conheço uma baleia. Um homem não vai passar pela garganta de uma baleia. Isso é coisa inventada. Mentira, isso aí não existe. Daí a menininha: pois é, quando eu morrer, chegar no céu, eu vou perguntar para o Jonas como é que isso aconteceu. Daí a professora incrédula disse o seguinte: e se o Jonas não foi para o céu? Daí é o que a menininha responde: aí quem vai perguntar? A senhora. Aí a senhora que vai perguntar para ele. Você pergunta para ele. Então, a menina ela tinha certeza do que eu estava falando, mas encontrou alguém ali, alguém incrédulo, que estava querendo desestimular, dizendo: não, isso não acontece. E assim, no nosso meio cristão tem muita coisa disso. É uma história simples, mas que ela tem uma reflexão muito séria. Tá? Então, no nosso meio, no mundo em que vivemos, entre igrejas e igreja aqui, tem muitos assim. Você pode cuidar, irmão, porque você vai cair da graça. Tá? Vamos seguir em frente. Há pessoas que, após terem conhecido Deus e as verdades do Evangelho, negam conscientemente a Jesus e muitas vezes voltam atrás. Esse é o problema. Então, essa passagem do texto que nós lemos, essa passagem ela tem um teor dificílimo e precisamos de humildade para as nossas conclusões, conforme já falamos, estou repetindo aqui. Não podemos bater o martelo sobre os mistérios da palavra de Deus. Os mistérios, por ser ela a palavra de Deus e não a palavra de homens. Os crentes que passaram pela regeneração, que passaram pela justificação, têm dentro de si, os crentes têm dentro de si a consciência de pecado. Portanto, eles odeiam o pecado. Eles não têm prazer no pecado, porque o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, tudo o que ele faz será bem sucedido. Vocês sabem muito bem o que está escrito isso aí. Tá? E então eles odeiam o pecado, eles não se sentem bem no mundanismo, o seu prazer está na lei do Senhor. É uma mudança de caráter, chamada regeneração ou novo nascimento. Então, duas coisas deixam claro esse texto. O sacrifício de Cristo foi só uma vez. Isso é inegável. O sacrifício de Cristo foi uma só vez. Conforme nós temos estudado aqui o sacerdócio de Cristo, o sacerdócio levítico tinha que fazer todo dia. Repetia-se todo dia. Ou seja, o povo tinha que ter fazendas e mais fazendas de criação de ovelhas para o sacrifício, porque os pecados eram tantos. Era muito animal que tinha que ser morto para a oferta do sacrifício. Mas Jesus não. Ele fez uma só vez. Uma só vez. Diferente então do sacerdócio levítico, então que teriam que fazer sempre. Então, daí acontece o quê? A rejeição de Cristo, assim como tem a aceitação, existe a rejeição também. A rejeição de Cristo pode acontecer também uma só vez. O Judas, a rejeição dele aconteceu uma só vez. Ele não teve a segunda chance. Para nós concluirmos, 1 João 2,19 diz:
Jesus deixou bem claro, ou seja, através do apóstolo, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. E para nós partirmos para a conclusão, as dúvidas que nós temos a respeito da certeza de salvação podem ter consequências, sabe o que, irmãos? Na nossa falta de comunhão com Deus. As dúvidas que nós temos a respeito da nossa certeza de salvação podem ser reflexo da nossa falta de comunhão com Deus. Portanto, a falta de estudo reflexivo acerca da palavra de Deus, o que é um estudo reflexivo, qualquer, por exemplo, o aluno vai estudar para a prova, você vai estudar para a prova, você não dá uma lida aqui, pega uma lida, lê de ponta a ponta. Às vezes você tem que pegar o texto, ler 2, 3 vezes, 10 vezes para você entender ali. A palavra de Deus também não é diferente. Se nós, para fazer um estudo reflexivo da palavra de Deus, às vezes você tem que ler tudo aí. Eu acho que eu não tenho boa memória, às vezes eu tenho que ler 10, 20 vezes o mesmo texto para compreender um pouco. Você está vendo que eu sei um pouco, eu não sei muito, mas eu sei um pouco. Mas eu tenho que ler várias vezes para entender. Mas isso aqui é o quê? É um estudo reflexivo. Você lê, não tenha pressa. Ao ler a Bíblia, não tenha pressa. Não, eu tenho que terminar isso aqui. Não. Deu para terminar? Termina. Não deu? Continua amanhã. Mas é preciso reflexão sobre o estudo da palavra de Deus. Então, a falta de oração. Não vamos fazer também aquela oração rapidinha. Senhor, obrigado por este dia. Te agradeço pelo pão, pelo alimento, em nome de Jesus, amém. Tá. Já fiz minha oração. A oração você tem que expor diante de Deus as suas necessidades. E para você expor diante de Deus as suas necessidades, você tem que reconhecer as suas necessidades. Olhe para dentro de si e reconheça as suas necessidades, daí você vai expor diante de Deus as suas necessidades, porque Deus sabe se você está sendo sincero ou não. Senão, eu vou orar, vamos orar, tudo assim. Então, falamos qualquer coisa aí, em nome de Jesus, amém. Não, Deus está olhando para o seu coração aqui e para ver se você está sendo sincero. Você é uma pessoa sincera diante de Deus nas suas orações? Porque se não for, pode acontecer isso de você ter em vez de certeza, a incerteza da sua salvação. Hebreus 6, de 1 a 3, na mesma página, voltando um pouquinho aqui, que ele faz o seguinte, a exortação ao progresso na fé. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Esse texto aqui está nos alertando para o progresso da nossa fé, acerca da palavra de Deus. Quando eu disse que o texto aqui é de uma compreensão difícil, não que o texto é complicado, mas já tem uma compreensão difícil, e você poderia dizer, por que você não pegou mais fácil? Então, é o seguinte, se nós formos escolher os textos da Bíblia que servem, ou seja, que sejam bons para nós, fáceis para nós, que não precisam muito esforço, nós vamos acabar riscando muito o texto da Bíblia, acabar uns 50% da Bíblia, nós vamos arrancando folha. Então tá, esse texto é difícil, não serve a mim, arranca a folha, joga fora. De repente nós estamos com metade da Bíblia. Toda a Bíblia deve ser estudada. É difícil? Vamos encarar, vamos estudar, vamos ver o que ele tem, o que acontece com ele. Então, a exortação do progresso da fé, na última aula, nós falamos aqui, que era do verso 11 até o verso 14, então que o apóstolo, o escritor, ele estava exortando os cristãos judeus que estavam sendo perseguidos do judaísmo, e ele disse, mas vocês são fracos na fé. É o seguinte, vocês estão, parece a criança que só quer mamar leite e não quer tomar alimento sólido. E nesse texto que todos já conhecem bem, que ele fala que o
crente que não se alimenta da palavra de Deus, ele torna-se como uma criança que só toma leite. Porque a criança que só toma leite, todo mundo sabe disso aqui, ela não se desenvolve. Não se desenvolve. Olha, aqui nós estamos vendo aqui um menino ali, que ele já está bem disposto, ele diz amém. Ele não está só mamando leite, não. Ele toma leite, mas toma alimento sólido, eu garanto. Isso aqui, por isso que ele está crescendo. Ali, por isso que ele está se desenvolvendo. O crente é assim. Olha, e lá no capítulo 5, no verso 13, ele diz assim: ora, todo aquele que se alimenta de leite, o que acontece? Está forte? Não. É inexperiente na palavra da justiça, porque, olha, o autor está dizendo, porque é criança. Porque é criança. E aqui na exortação sobre a nossa fé, o apóstolo está dizendo, o escritor está dizendo que se nós queremos as coisas fáceis, vamos, pastor, prega só texto bem facinho para a gente, tá? Prega só sobre o amor. Não fala da outra coisa. Pecado, que é isso? Larga a mão disso aqui. Essas coisas ali, o senhor deixa de lado, prega só coisas fáceis para nós. Ou seja, só traz leite para nós só queremos tomar leite. Daí ele dizia, mas daí vocês são crianças. Não, mas é coisa boa ser criança, né? Pode ser criança, pode ser uma coisa boa. Mas quem é a criança que não fez as suas traquinagens? Todo mundo aqui que já foi criança, todos nós que fomos crianças, já fizemos as nossas traquinagens, ou não. Ou vocês já esqueceram. Você pode dizer, não, mas eu já esqueci. Aquele de quem o escritor fala, o crente que quer se alimentar só de leite, ele disse, ele é criança. Cuidado, que a criança começa a fazer traquinagem. Daí não é bom. As traquinagens espirituais. Daí não é bom. Vamos para terminarmos, algumas notas sobre este texto, né? Eu posso passar um pouquinho? Tá, tudo bem. Nota-se a experiência que eles tiveram. Olha, voltando lá ao texto que nós temos, 5 pontos que nós temos que destacar aqui. Eles foram iluminados. Eles foram iluminados, tá? Então, essas pessoas receberam a luz do Evangelho. Elas receberam que Jesus era o esperado Messias do judaísmo, porque o escritor estava falando para os crentes que tinham sido convertidos do judaísmo para o cristianismo. Então eles foram iluminados, eles sabiam que Jesus veio para o que era seu, embora aqueles judeus do judaísmo não tinham aceitado o Senhor Jesus Cristo, tanto é que perseguiam o Senhor Jesus Cristo, mas aqueles que haviam sido convertidos do judaísmo para o cristianismo, eles sabiam que Jesus era o prometido, não tinha outro Messias a esperar. Então eles, aqueles crentes, tendo abandonado a religião judaica, eles entraram nas igrejas, entraram nas igrejas, eles entenderam a mensagem do Evangelho que foi pregada e que aceitaram a se tornar cristão, a deixar o judaísmo e aceitar o cristianismo, ou aceitar a Cristo como Salvador. Então a mensagem do escritor do livro de Hebreus era diretamente para eles. Agora não pense uma coisa, era para eles, então não é para nós. Não, eles já morreram, todo mundo daquele tempo já morreu. É para nós hoje que estamos vivos, por isso que a palavra de Deus permanece até hoje. Ele falou assim, provaram o dom celestial. Olha, o segundo ponto que está aí no texto. Provaram o dom celestial. O autor não diz qual dom é, ele se refere, talvez seja a própria pessoa de Cristo, não sabemos o que ele está falando, mas na verdade eles sentiram a alegria de entender a respeito de Jesus, que era o Cristo, o Messias prometido para a nação de Israel, embora Israel tenha rejeitado. Eles, olha, o terceiro, tornaram-se participantes do Espírito Santo, ou seja, de alguma maneira, eles experimentaram alguma das operações do Espírito Santo, e como remorso pelos seus pecados, e o despertamento para as realidades espirituais, eles tiveram esse conhecimento, de sentir remorso pelos seus pecados, né? Porque eles estavam amortecidos.
pela imposição das regras do judaísmo e aceitando a Cristo, eles foram despertados pela ação do Espírito Santo. Outra coisa, quarto, provaram da boa palavra de Deus. Eles provaram da boa palavra de Deus. Eles ouviram a palavra de Deus sendo pregada e concordaram. Eles sentiram o efeito da palavra de Deus nas suas vidas. A pessoa pode provar a palavra de Deus e ainda assim ser um crente verdadeiro. E como pode também ser um crente religioso. Então, aqueles crentes lá que foram convertidos do judaísmo para o cristianismo estavam sendo crentes religiosos. Cuidado em ser um crente religioso. Outra coisa lá, que provaram os poderes do mundo vindouro. O que significa isso? Vivemos num mundo passageiro que vai acabar. Há um mundo vindouro que se aproxima, um novo céu e uma nova terra, onde habita a justiça, onde há lágrimas, não vai haver mais o sofrimento, não vai haver mais. Eles provaram, o texto está dizendo isso. Mas, infelizmente, tinha alguns que tinham essa tendência de voltar atrás. Meus irmãos, a certeza de salvação está associada à perseverança final dos santos. Não somos perfeitos. Isto é bem verdade. Mas sabemos que haverá tropeço, que haverá hesitação. Mas aquele que é de Deus, o cristão de verdade, ele levanta ao cair, ele está pronto para se levantar e prosseguir. Ele está pronto para estender a mão a Jesus, para que ele não segura na mão de Jesus, mas Jesus segura na sua mão para levantar. Ele diz: Senhor, me ajuda, eu preciso levantar, e não volto atrás. Estou concluindo. Disse Jesus, conhecido o texto: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Às vezes muitas pessoas dizem: ser fiel até a morte, mas se no último instante da minha vida eu der uma tropeçada. Ser fiel até a morte. O que é Jesus que ele está querendo dizer aqui? Para concluir, ele está falando aqui da natureza do crente. É diferente. Ao sermos regenerados, ao termos um novo nascimento, ao sermos justificados, consequentemente, nós temos uma outra natureza. Ser fiel até a morte, você tem a sua natureza até a morte. Ninguém vai deixar perecer a sua natureza, não vai trocar. Isso é como a família que tem um nome. Por exemplo, permita, a família Cunha. Alguém aqui da família vai um dia no quarto e vai dizer: eu não quero mais, vocês não vão fazer isso aqui, não. Não, eu não quero mais ser dessa família. Não existe. Só se estiver meio doido, né? Não existe. Muito mais. Ou seja, quando você morrer, vai ter a família, os demais familiares vão ter sequência. Lembrando que o crente salvo, que tem a natureza dada por Deus, ele não vai abandonar, ele vai se perder. Diferente, porque a sua salvação não é transmitida para outra, a salvação é de cada um, mas faz parte da sua natureza. Então, por isso que Jesus diz: ser fiel até a morte. Aqueles que são fiéis hoje vão ser fiel até a morte. Então, não tem. Então, o crente verdadeiro é fiel até o último momento da sua vida. Perigo na vida do crente: a indolência e a acomodação constituem muitas vezes um retrocesso. Como eu disse, não podemos ser crente do banco. Não podemos ser crente que não quer compromisso com a igreja. Quando nós entramos para o reino de Deus, Deus nos chama porque Ele quer de nós compromisso. Se Ele quisesse fazer o trabalho que nós estamos fazendo, Ele mandaria anjos, mandaria uma multidão de anjos, e os anjos fariam o trabalho, mas Ele não quis mandar anjos. Somos nós que temos que fazer a sua obra. Portanto, então, ainda que o texto aqui,
Não ficou bem claro? Não sei, mas a nossa mensagem central é a perseverança final dos crentes, a perseverança do crente até o dia final, até o último dia da nossa vida. Esta é a palavra de Deus, esta é a mensagem de Deus e este é o mistério de Deus. Portanto, meus irmãos, querem saber mais? Leiam a palavra de Deus, estudem e orem. Obrigado, Deus abençoe.